Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para continuar no nosso projeto da leitura bíblica. Hoje vamos continuar no primeiro livro de Macabeus. Nós vamos ler hoje do capítulo 3 até o capítulo 4, capítulo 3 e 4, do primeiro livro de Macabeus. E só para a gente poder contextualizar aqui um pouco da história, a gente viu ali que os judeus, os israelitas, eles estavam sendo, vamos dizer que massacrados psicologicamente, pois o rei chamado aqui Antíoco, deixa eu só, isso, Antíoco Epífanes, que era rei ali da Síria, ele estava tentando colocar os costumes, as culturas, e até mesmo tentando intimidar o povo israelita para que eles pudessem abandonar Deus, para que eles pudessem abandonar a cultura que eles tinham. Algumas pessoas se sujeitaram a essa nova cultura que o rei Antíoco impôs sobre a vida deles, só que aqui aparece Judas Macabeus, aquele também que era israelita. Ele vai em busca de lutar pelo seu povo, de lutar pelos filhos de Israel, pelos filhos de Deus, para poder permanecer firme e que Deus seja o único digno de louvor, digno de glória. Então ele vai em busca ali de poder libertar o seu povo, os seus irmãos. Então é muito importante a gente prestar bastante atenção para a gente ir entendendo aqui o que a passagem, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Então já vamos iniciar aqui em 1 Macabeus capítulo 3. No lugar de Matatias ficou o seu filho Judas, apelidado Macabeu. Seus irmãos e todos os que tinham ficado do lado de seu pai lhe deram apoio e partiram com entusiasmo, lutando por Israel. Judas alargou a fama do seu povo, vestiu a couraça como gigante, empunhou as armas e sustentou muitas batalhas, defendendo o acampamento com a espada. Por suas façanhas, parecia um leãozinho rugindo em cima da presa. Farejava e desentocava os apóstatas, e queimava os que perturbavam o seu povo. Com medo de Judas, os apóstatas se acovardaram e os malfeitores ficaram confundidos. Por meio dele, a libertação triunfou. Ele causou dissabores a muitos reis, porém alegrou Jacó com suas façanhas e sua memória será sempre elogiada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando os injustos e afastou de Israel a ira divina. Sua fama percorreu todo o país, porque ele reuniu um povo que estava morrendo. Então, como eu disse aqui, Judas, ele foi em busca ali de ajudar, ele lutou pelo seu povo, ele prevaleceu no ensinamento bíblico, um mandamento de Deus que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, por que ele estava ajudando o povo? É porque ele buscava sempre colocar as vontades de Deus prevalecendo na vida dele e também amando ao próximo. Não seria à toa que ele foi em busca de ajudar os seus irmãos. Então a gente percebe aqui, óbvio que não está escrito com essas palavras aqui, mas sintetiza muito o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, para fazer a vontade do Pai, para lutar contra o inimigo junto com Deus, pois só vamos vencer a luta, só vamos vencer as guerras contra os nossos inimigos só se estivermos unidos com o nosso Deus, com o nosso Pai Criador, e também amor pelo próximo. Apolônio reuniu pagãos e um forte contingente militar da Samaria, a fim de lutar contra Israel. Ao saber disso, Judas saiu para enfrentá-lo. Conseguiu vencer e matar Apolônio, do qual muitos soldados tombaram mortos e o resto fugiu. Ao recolher os despojos, Judas pegou a espada de Apolônio e daí para frente passou a lutar sempre com ela. Séron, general do exército sírio, ouviu falar que Judas tinha reunido em torno de si um partido numeroso, formado de homens fiéis e dispostos para a guerra. Ele pensou: vou ficar famoso e ganhar prestígio no reino, lutando contra Judas e seus partidários, que desprezam as ordens do rei. Então Séron se preparou, a ele se juntou um grande exército. Então Séron se preparou e a ele se juntou um grande exército de gente ímpia, que subiu com ele para vingar-se dos israelitas. Você percebe aqui que todo mundo estava contra ali os israelitas. Todos os reis queriam ir lutar contra os israelitas, porque eles sabiam que eles eram um povo forte, mas não pela sua própria força, não pelas suas próprias capacidades, mas sim porque eles buscavam prevalecer a vontade de Deus.
Então, nos mostra que a nossa força não está no nosso próprio físico, no nosso próprio mental, mas a nossa força vem do céu, a nossa força vem de Deus. Seron avançou até a subida de Bet-Horon, onde Judas foi enfrentá-lo com pouca gente. Ao ver a multidão que vinha se aproximando para enfrentá-los, os homens de Judas lhes disseram: somos pouco. Como é que podemos enfrentar essa multidão forte e armada? Além disso, estamos cansados. Hoje ainda não comemos nada. Judas respondeu: não é difícil que muitos caiam na mão de poucos. Não faz diferença para Deus salvar com poucos ou salvar com muitos. A vitória na guerra não depende de multidão. A vitória na guerra não depende da multidão de soldados, mas da força que vem do céu. Então, para vencer o inimigo, não, como fala aqui na palavra, a vitória da guerra não depende da multidão de soldados. Ou seja, para vencer o inimigo, você não precisa ir combater com muitos soldados, com as suas próprias forças, com as suas próprias capacidades, porque a nossa força principal, ela vem de Deus. A nossa força vem do céu. Então, de nada adianta querer ir se tornar inteligente, querer se tornar forte fisicamente, se você não tem a sua base principal, que é a fé em Deus. Então, a nossa força, ela vem do céu. Eles vêm contra nós cheios de insolência e injustiça, para eliminar a nós, nossas mulheres e nossos filhos, e levar tudo o que temos. Nós, porém, lutamos por nossa vida e nossas leis. Por isso, Deus vai esmagá-los diante de nós. Não tenham medo. Judas terminou de falar e os atacou de surpresa. E Seron, com seu exército, foram esmagados diante de Judas. Os homens de Judas perseguiram o inimigo pela baixada de Bet-Horon até a planície. Seron perdeu 800 homens e o resto fugiu para a região dos filisteus. Então Judas e seus companheiros começaram a ser temidos, e o pavor dominou as nações vizinhas. Sua fama chegou até o rei, porque todas as nações comentavam as batalhas de Judas. Logo que soube disso, o rei Antíoco ficou furioso e mandou concentrar todas as forças do reino, formando um exército poderosíssimo. Abriu seu tesouro e adiantou o soldo de um ano para todo o exército, ordenando que ficasse de prontidão para qualquer eventualidade. Percebeu, porém, que as reservas do tesouro não bastavam e as entradas que vinham das províncias eram poucas, por causa das revoltas e ruínas que ele tinha espalhado no país, para acabar com as leis antigas. E ficou com medo de não ter, como já havia acontecido outras vezes, o suficiente para as despesas e para os presentes que costumava distribuir mais que os reis anteriores. Vendo-se em apuros, resolveu recorrer à Pérsia para recolher os tributos daquelas províncias e ajuntar grandes somas de dinheiro. Além disso, deixou Lisias, membro distinto da família real, à frente dos negócios do rei, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Encarregou-o de cuidar do seu filho Antíoco até a sua volta. Colocou sob o comando dele a metade de suas tropas, inclusive os elefantes, e o encarregou de tudo o que estava querendo, especialmente com a relação aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Lisias deveria mandar um exército para derrotar e destruir o exército de Israel e o que ainda restasse em Jerusalém, fazendo assim desaparecer desse lugar a lembrança dessa gente. Olha para você ver que a opressão que o rei Antíoco queria causar. Ele disse para apagar mesmo até a lembrança, fazer desaparecer tudo aquilo que faria relembrar a cultura do povo israelita. Depois, Lisias deveria colocar estrangeiros em todo o território e dividir o país em lotes. Levando a metade de suas tropas, o rei partiu de Antioquia, capital do seu reino, no ano 147. Depois de atravessar o rio Eufrates, percorreu as províncias do Planalto. Lisias escolheu Ptolomeu, filho de Dorimenes, e Nicanor, com Górgias, homens poderosos e influentes no reino, e os enviou com 40.000 homens de infantaria e 7.000 cavaleiros, a fim de invadir o país de Judá e arrasá-lo, conforme as determinações do rei. Puseram-se em marcha com todo o exército e acamparam na planície, perto de Emaús. Quando os traficantes da região souberam da notícia, correram para o acampamento com grande quantidade de prata, ouro e correntes, a fim de comprar o
os israelitas como escravos. Ao exército ajuntaram-se ainda tropas edomitas e filisteias. Judas e seus companheiros perceberam que a situação estava se agravando muito. O exército inimigo já estava acampado na região. Eles ficaram também sabendo que o rei tinha dado ordens para destruir e exterminar o povo, e comentaram: vamos reerguer da ruína o nosso povo. Vamos lutar pelo nosso povo e pelo templo. Olha para você ver. No meio da ruína, mesmo assim eles buscavam se conectar com Deus para se reerguerem e deixarem o templo de Deus em pé, deixar as vontades de Deus em pé. Olha que perfeito. Então foi convocada uma assembleia, a fim de que todos pudessem estar preparados para a luta e também para rezar, pedindo a Deus piedade e compaixão. Então, diante das fraquezas, diante das lutas, diante das guerras, o que nós devemos fazer, o que a Bíblia nos ensina aqui com a história de Judas Macabeus, que devemos rezar, que devemos pedir para Deus antes de qualquer situação, piedade e compaixão, e que Ele faça a vontade dele em nossa vida. Pois quando Deus, Ele lá do alto dos céus, escuta a nossa súplica, a nossa oração, você pode ter certeza que Ele vai agir. Ele vai agir e vai fazer a melhor coisa que você nem imagina, pois a gente pede para que Ele faça a vontade dele. Então, cara, aquilo que Ele faz são coisas maravilhosas. Então vamos orar, vamos pedir para Deus muita piedade e compaixão para permanecermos fiéis na presença dele e fazer a vontade que Ele quer na nossa vida. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos entrava nem saía. O santuário foi pisoteado e os estrangeiros ocupavam a fortaleza, transformada em hospedaria de pagãos. Jacó perdeu a alegria e não se ouvia mais nem a flauta e nem a cítara. Reuniram-se todos e foram para Masfa, lugar que fica bem defronte a Jerusalém, porque aí foi o primeiro lugar de oração em Israel. Nesse dia, eles jejuaram, vestiram-se de luto, puseram cinza na cabeça e rasgaram as roupas. Depois, desenrolaram o livro da lei para consultá-lo, da mesma forma que os pagãos consultavam seus ídolos. Levaram também as vestimentas dos sacerdotes, os primeiros frutos e os dízimos, e convocaram os nazireus, que tinham terminado o tempo do seu voto. Todos levantaram a voz para o céu, gritando: o que podemos fazer com essa gente? Para onde as levaremos? Teu templo foi pisoteado e profanado, teus sacerdotes estão de luto e humilhados. Vê, os pagãos se uniram contra nós para nos aniquilar. Tu bem sabes o que eles planejam contra nós. Como podemos resistir se tu não nos ajudares? Então a gente vê aqui a súplica, pedindo-lhe ajuda para Deus. Em seguida tocaram as trombetas e levantaram um grande clamor. Então Judas nomeou os comandantes do exército, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Mandou voltar para casa os que estavam construindo, os que tinham acabado de se casar, os que estavam plantando lavoura de uvas e os que andavam com medo, tudo conforme a lei ordena. Então o exército levantou acampamento e foi acampar ao sul de Emaús. Judas ordenou: preparem-se, sejam firmes e corajosos e estejam prontos para amanhã entrar em combate contra esses pagãos. Eles se aliaram contra nós, com a intenção de nos destruir, a nós e ao nosso templo. É melhor morrer na batalha do que ficar olhando a desgraça do nosso povo e do nosso templo. Seja feita a vontade de Deus. Então aqui diante da guerra, diante da luta, mesmo assim, Judas Macabeus não quis fazer da sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Vamos pedir para que Deus faça a vontade dele da nossa vida, pois a vontade de Deus é milhões, milhões e milhões de vezes maior do que aquilo que nós podemos imaginar de melhor. Então, que seja feita a vontade de Deus na minha vida, que seja feita a vontade de Deus na sua vida também, pois os caminhos de Deus são simplesmente perfeitos. Vamos abrir agora aqui no capítulo 4, para a gente poder finalizar. Górgias pegou 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros escolhidos. Saiu de noite para poder atacar de surpresa o acampamento dos judeus e acabar com eles de uma vez. O pessoal da fortaleza serviu-lhes de guia. Para você ver, Górgias aqui também querendo acabar com os israelitas. Sabendo do plano, Judas levantou o acampamento com o seu exército
e foi atacar a parte do exército do rei que tinha ficado em Emaús. Enquanto alguns batalhões estavam longe do acampamento, quando Gorgias chegou de noite ao acampamento de Judas, não encontrou ninguém. Então começou a procurá-los pelos morros, pensando que tivessem fugido. Ao amanhecer, Judas chegou à planície com 3.000 homens, mas sem escudos e espadas suficientes. Quando viram que o acampamento dos pagãos era forte e estava bem guardado, rodeado de cavaleiros treinados para a guerra, Judas disse a seus homens: não tenham medo da quantidade deles, nem se apavoram com o seu ataque. Lembrem-se de como os nossos antepassados foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó com seu exército os perseguia. Vamos gritar a Deus para que nos ajude e se lembre da aliança com os nossos antepassados e derrote hoje esse exército que está à nossa frente. Então todas as nações reconhecerão que existe alguém que resgata e liberta Israel. Quando os estrangeiros levantaram os olhos e os viram chegando pela frente, saíram do acampamento para a batalha. Os homens de Judas tocaram a trombeta e a atacaram. Os pagãos foram derrotados e fugiram para a planície. Os que estavam na retaguarda foram mortos à espada. Os israelitas os perseguiram até Gazara e até as planícies de Idumeia, de Azoto e de Jânia, e o inimigo perdeu cerca de 3.000 homens. Ao voltar da perseguição aos fugitivos, Judas falou aos soldados: não fiquem cobiçando os despojos, pois temos mais um combate pela frente. Gorgias e seu batalhão estão no monte aqui perto de nós. Sejam firmes contra nossos inimigos e lutem contra eles. Depois poderão recolher os despojos com toda a tranquilidade. Judas ainda falava quando se avistou uma patrulha deles espionando do alto do monte. A patrulha viu que os companheiros tinham fugido e que o acampamento estava incendiado. A fumaça que se via denunciava o que tinha acontecido. Ao ver isso, ficaram completamente apavorados, e quando viram o exército de Judas na planície, preparado para o confronto, fugiram todos para a região dos filisteus. Então Judas voltou para saquear o acampamento. Pegou muito ouro e prata, tecidos de púrpura comum e de púrpura marinha, e muita coisa de valor. Voltaram cantando hinos e louvando a Deus, porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. E nesse dia Israel conseguiu uma grande vitória. Então a vitória aqui que Deus concedeu para eles foi justamente por causa disso, porque Deus quem dá a vitória. É Deus que nos liberta, é Deus que nos salva, é Deus que nos dá a vida. Então vamos orar, vamos pedir para que a gente permaneça fiel, permaneça firme, mesmo diante de muitos pecados, mesmo diante de muitas falhas, mas vamos nos arrepender e sempre buscar a fidelidade, buscar o amor em Deus, pois é Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos dá a vida. E vamos clamar, vamos cantar hinos, vamos cantar louvores, agradecendo a esse Deus que nos ama tanto. Os estrangeiros que fugiram foram contar para Lísias tudo o que tinha acontecido. Ao ouvir a notícia, ele ficou transtornado e abatido, pois as coisas contra Israel não tinham acontecido como ele esperava, e o resultado era o contrário do que o rei havia previsto. No ano seguinte, Lísias recrutou 60.000 combatentes de elite e 5.000 cavaleiros, a fim de subjugar os judeus. Eles foram para Idumeia e acamparam em Bet-sur, mas Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens. Ao ver tão poderoso exército, Judas rezou: bendito seja tu, Salvador de Israel, que derrotaste a força de um gigante pela mão do teu servo Davi, e que entregaste o exército dos filisteus nas mãos de Jonatas, filho de Saul, e do seu escudeiro. Assim também entrega esse exército nas mãos do teu povo Israel, e que os seus soldados e cavaleiros fiquem bem envergonhados. Amedronta-os e quebra o orgulho do seu poderio, para que sejam afogados pela derrota. Derruba-os com a espada dos que te amam, para que todos os que conhecem o teu nome te celebrem com hinos. Olha para você ver o que essa mensagem nos diz. Derruba-os com a espada dos que te amam, para que todos os que conhecem o teu nome te celebrem com hinos. Então, é Deus quem age através dos seres humanos, é Deus quem dá força. E nós
devemos apresentar para todos, para celebrar para todos, que conheçam o nome grandioso do nosso Senhor. Avançaram uns contra os outros e cerca de 5.000 do exército de Lísias caíram na luta corpo a corpo. Ao ver a derrota do seu exército e a coragem do grupo de Judas disposto corajosamente a viver ou morrer, Lísias foi para Antioquia e começou a recrutar um exército ainda mais numeroso a fim de voltar à Judéia. Judas e seus companheiros fizeram esta proposta: agora que derrotamos o inimigo, vamos purificar e consagrar o templo. O exército inteiro se reuniu e subiu o monte Sião. Aí viram o santuário abandonado, o altar profanado, as portas incendiadas, o mato crescendo nos pátios, como se fosse um campo aberto nas montanhas, e os aposentos destruídos. Então, rasgaram as roupas e fizeram um grande luto, jogando cinza na cabeça e prostrando-se por terra. Depois tocaram a trombeta e clamaram ao céu. Judas destacou alguns homens para que contivessem os que estavam na fortaleza, enquanto se purificava o templo. Para isso, escolheu sacerdotes sem defeito físico e que seguiam a lei. Eles purificaram o templo e jogaram as pedras que o contaminavam num lugar impuro. Puseram-se então a discutir a respeito do altar dos holocaustos que fora profanado. E tiveram a ideia de destruí-lo. Assim, não ficariam envergonhados pelo fato de os pagãos o terem profanado. Demoliram o altar e puseram as pedras do monte do templo, um lugar conveniente, até que aparecesse um profeta e resolvesse o caso. Então pegaram pedras brutas, conforme manda a lei, e com elas construíram um altar novo, igual ao anterior. Restauraram o templo e consagraram a parte interna do santuário e os pátios. Fizeram novos objetos de culto e colocaram dentro do templo o candelabro, o altar do incenso e a mesa. Queimaram o incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, para que iluminassem o templo. Colocaram os pães em ordem sobre a mesa, penduraram as cortinas e deram por terminado todo o trabalho. Na madrugada do dia 25 do 9º mês, chamado Casleu, do ano 148, ofereceram um sacrifício de acordo com a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que tinha sido construído. Exatamente no mesmo dia, e mês em que os pagãos tinham profanado o altar, foi consagrado em meio a cânticos e músicas, ao som de cítaras, harpas e símbolos. Todo o povo se prostrou por terra, adorando e louvando a Deus que lhe tinha dado sucesso. Olha para você ver. Todo o povo se prostrou por terra, adorando e louvando a Deus que lhe tinha dado sucesso. Então, vamos humildemente ajoelharmos, vamos agradecer a Deus, vamos pedir para Ele obrigado, falar com Ele assim: Deus, obrigado por tudo aquilo que você faz pela nossa vida, pois não somos nem merecedores, mas mesmo assim você nos concede sucesso, você nos concede vitória, você nos ama. Então vamos agradecer, vamos louvar. Já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos? Se não, aproveite esse momento, tira um tempinho, sai da rede social, sai aqui do YouTube, sai do Instagram um pouquinho e dá uma pausa nesse vídeo e faça a sua oração. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Às vezes nós só pedimos bênção, pedimos milagres, pedimos as coisas. Tudo bem, não tem nenhum problema pedir. Mas e qual foi a última vez que agradeceu? Qual foi a última vez que você falou assim: Deus, obrigado. Obrigado só por ser quem você é. Obrigado só por você me amar. Então agradeça a Deus, porque nós precisamos agradecer, pois é Deus que nos dá o sucesso. Então Ele é motivo de alegria. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Celebraram a consagração do altar durante 8 dias, oferecendo alegremente holocaustos com sacrifícios de comunhão e ação de graças. Enfeitaram a fachada do templo com coroas douradas e escudos. Consagraram os portais e os aposentos, onde colocaram portas. A alegria do povo foi muito grande. Assim estava cancelada a afronta imposta pelos pagãos. Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, determinou que se comemorasse anualmente a nova consagração do altar, com festas solenes, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Nessa ocasião, construíram em volta do Monte Sião muralhas altas com torres bem fortes, para que os pagãos nunca mais entrassem e as destruíssem, como haviam feito antes.
Judas deixou aí um destacamento para defender o monte. Também fortificou Bet-sur para que o povo ficasse protegido contra a Idumeia. Então assim a gente finaliza hoje, mas eu vou destacar aqui mais uma vez, até comentei, mas eu vou destacar aqui o versículo 60 do capítulo 3, que diz o seguinte: seja feita a vontade de Deus. Vamos assim finalizar. Vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos orar porque precisamos orar para Deus. Feche os seus olhos e vamos lá. Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez para te agradecer pela nossa vida, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por a saúde, pela nossa casa, pelos nossos alimentos, pela internet, que o Senhor faz nos conectar com outras pessoas, faz nos propagar ainda mais a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Te agradeço pelos aplicativos, onde a gente pode aí, no meio de tantas coisas ruins que os aplicativos podem nos proporcionar, mesmo assim nós buscamos permanecer fiel na Tua palavra para poder pregar o Evangelho em toda e qualquer situação. Agradeço pelo cachorro daqui de casa que está latindo e provavelmente vai pegar aqui o sono, mas te agradeço. Te agradeço pelos problemas, te agradeço pelas dificuldades, te agradeço pelas coisas que o Senhor me coloca para me tornar cada dia mais forte, Pai. Às vezes eu não entendo, principalmente quando são as coisas ruins que acontecem na minha vida. Eu não entendo, Pai, mas eu preciso agradecer, pois como o Senhor diz, em todas as circunstâncias dai graças. Então, Pai, eu te agradeço, Pai, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. E peço, Pai, que o Senhor tenha de misericórdia da minha vida, tenha de misericórdia da pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor nos perdoe, Pai, das nossas faltas e das nossas fraquezas. E que seja feita, Pai, a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Não deixe, Pai, que os meus prazeres, que as minhas vontades, que os meus projetos, que os meus planos estejam à frente, Pai. Eu não quero, Pai, eu não quero. Eu venho humildemente pedir para que você não deixe, Pai, que o orgulho tome conta do meu coração, que o pecado tome conta da minha vida. Eu peço que o Senhor me perdoe e me desculpe pelas minhas faltas, mas que a sua vontade, Pai, para que os seus propósitos, os teus caminhos, os teus planos, Pai, prevaleçam em minha vida e na vida da pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que seja feita a vontade de Deus. Até mais. Tchau, tchau.